Estamos aqui hoje com mais uma História na Fonte, entrevistando esse ilustre luziense, Marcelino Xavier Cruz. Essa semana é a Semana do Livro da Lei, em homenagem ao Marcelino Xavier Cruz, nosso querido professor Marcelino. É com uma honra que eu estou aqui hoje, na sua casa, conversando com o senhor, lhe entrevistando, entrevistando para o município de Santa Luzia, para as pessoas do estado do Maranhão e para o Brasil. Muitos luzienses perguntam por você. E elogio muito esse seu trabalho, essa sua dedicação que você teve na sua história com o nosso município, e a sua fé que o senhor tem na Padroeira Santa Luzia. E a história da educação, com a qual o senhor está incluído. E aí eu vou fazer umas perguntas e gostaria que o senhor pudesse responder para os nossos luzienses, os nossos amigos que estão do canal História na Fonte. E eu vou iniciar lhe perguntando como foi a sua infância e o que motivou a seguir o caminho da educação. A minha infância foi uma infância boa, posso dizer. Vivi bem. Até os 6 anos, mãe e pai eu tive. Depois dos 6 anos, meu pai foi para o garimpo e não voltou mais. E minha mãe continuou sendo a mãe na casa e o pai. Ela atendia as duas partes. Foi uma mãe presente. A gente tinha um momento de brincadeira, mas tinha um momento do trabalho. Eu fui criado numa infância de trabalho, que já como criança a gente trabalhava. Não era explorado, era o trabalho ajudando a mãe em casa, nessa parte aí. Mas a outra parte, fui muito, assim, um menino muito com iniciação de família com os outros meninos. E no fundo dessa infância, minha mãe tinha uma rigidez com a presença da gente em casa. A gente não podia sair nas casas ali, trazer nada de casa ali para casa, nada. Vai com a mão vazia e volta com a mão vazia. Vai com o ouvido tapado e vem com o ouvido tapado. O que houve lá não se conta aqui, o que houve aqui não se conta lá. A educação, minha mãe não sabia a letra A, mas ela dizia: eu não vou criar meus filhos como eu fui criado. E botou na escola, naquele período, a escola era de 1 mês, o professor era pago por mês. E ficava 1 mês, 2, aí fechava a escola e ia embora. Mas a mamãe aproveitava, chegava um, ensinava 1 mês, ela colocava a gente. Nós só somos 2 irmãos, de mãe e pai, filho legítimo mesmo. Mas todos 2, ela criou, botando na escola e ela não sabia o A, mas pedia na vizinhança quem sabia para acompanhar a gente se a gente estava fazendo a coisa certa ou não. Entendi. Ela teve esse cuidado. Eu agradeço muito a presença da minha mãe nessa linha. E o que inspirou o senhor a se tornar um professor em Santa Luzia, na época da década de 60? Mas o que me fez começar nessa linha da educação foi uma necessidade. Nesse período eu já ia para a roça, eu estudava de manhã e chegava em casa, a mamãe tinha ido para a roça e deixava o arrozinho cozinhado de manhã, com a coisa eu chegava, comia, saía da escola aqui às 12h30, chegava lá, não almoçava, comia e depois de terminar a comida ia para a roça, que era uma distância ainda de 1 quilômetro mais, 2 quilômetros. Eu ia para lá para onde minha mãe. Aí isso foi distanciando e chegava à noite na lamparina, ia estudar, fazer os deveres todos. Aí uma pessoa aqui na rua 26 de março, que era maribondo nessa época, disse assim: por que tu não botar uma escolinha, tu é tão inteligente em matemática, que eu gostava muito, não tinha reforço nesse tempo, não se falava em reforço, falava para tu dar aula por menino, as aulas que eles trazem da escola, tu ajuda eles a estudar profundamente. Do jeito que ele falou, estou falando aqui. Aí eu botei aquilo na cabeça e pensei. E fui caminhando e pensando, mas o que me sugeriu mesmo já estava dentro, porque quando eu tive fui
E na adolescência eu tive muita vontade de ser padre, mas ser padre naquele tempo era muito difícil, não tinha essa facilidade de hoje. E isso me ajudou, porque eu queria ser padre, queria me comunicar com o povo, e essa escolinha começou a comunicação com os alunos, pais dos alunos que vinham lá, eu conversava. Aí eu ia para assim, uma reza com Dona Eva do Senhorzinho. Eu ia assim, uma reza quando eu chegar no outro dia, eu tinha quase tudo na ponta da língua para dizer, porque eu quis sempre ser padre. Aí eu fui crescendo e a ideia foi amadurecendo. E chegando nessa parte de cuidar da minha mãe, que adoeceu, eu tive que cuidar, mas não parei de ser o padre não ordenado no meio do povo. Aí, à medida que eu tinha para trazer essa medida para o povo de Santa Luzia, era a escola. Eu podia exercer, que eu não queria ser professor de ensino, mas eu podia exercer o ensino e podia exercer a missão religiosa dentro da escola, o que eu fiz. Aí criamos essa escolinha e peguei 3 anos um menino a lei de graça, não cobrava nada. Pegava o menino nas ruas. Na rua e levava no salão dos outros, que nós morávamos na Petrobras nesse tempo, e no salão do pai do Bonfim, do José Bonfim. Na 26 de março? Sim, senhora. Ali eu comecei e ali fui fazendo esse entrosamento com o povo. E ali eu fui vivendo. A gente fazia as aulas durante a semana, quando chegava o sábado, a gente fazia catequese com a criança, porque nesse tempo a escola, os professores eram quem fazia catequese. E aí foi entrosando, e isso foi me dando uma certa condição de força humana para mim continuar. Aí entranhou, como diz hoje o povo, estávamos juntos e misturados. Aí misturou uma coisa com a outra. A fé e a educação. Sim, senhora. Aí eu fui vivendo essa parte, ainda era escolinha. Aí foi acrescentando o número de alunos e a preferência pelos pais dos alunos para essa escola, e eu fui respondendo em construção para ele e respondendo também no trabalho. Aí eu fiquei inteirado nesse trabalho. Foi corpo e alma jogado, foi o casamento feito que deu certo até agora. Foi um namoro feito que veio conservando esse casamento até agora. Eu não podia viver sem o meu destino religioso, e a comunidade mais forte para esse destino era a escola. Depois eu fui criando, como quem diz, criando espaço, e fui me misturando com as comunidades. Aí ficou escola, comunidade, igreja, mas aqui em cima centralizada, e família. Aí não deu mais para casar, só com esse material, com o povo de Santa Luzia. Não me arrependi. Se tivesse de reconstruir de novo, só tinha que mudar alguma coisa que precisava ser mudada, alguma coisinha. Mas a outra fazia tudo do mesmo jeito. O senhor deu aula na Capela Santa Luzia, aqui na Praça da Matriz? Sim. Veio da rua lá do 26 de março hoje, que era do Mário Bono, nesse período, veio para a casa de seu Chicão aqui, da Louraci, o pai de seu Chicão. Ele tinha um salão grande, o pai da Louraci tinha um salão grande e cedeu para a gente, ofereceu. E eu vim para ir com a meninada. Todinha daí foi que fomos para a igreja. Entendi. Aí da igreja voltamos para o Salão do Jovem, que já estava construído. Aí do Salão do Jovem que viemos aqui para essa. O senhor fez a primeira escolinha, que era chamada a escolinha de Casinha de Palha. Sim. A Casinha de Palha. Sim. Tá certo. Então essa trajetória da educação de Santa Luzia, que ele começou com devoção, e aí casou, fez essa união com a fé e a educação. Sim. E se doou. Hoje nós estamos aqui homenageando seus 80 anos de idade, né, dando os parabéns por essa vida longa, que nos proporcionou muito conhecimento, muitas alegrias. Eu sou filha da sua educação, eu estudei vários anos com você e sou muito grata por isso. Professor Marcelino, qual foi
o momento mais marcante assim, na sua carreira como professor, que o senhor não esquece, o que o senhor sente, o que lhe incentivou assim, a continuar com muitas dificuldades que eu sei que o senhor teve na sua trajetória, mas o que lhe impulsionou a continuar lutando pela educação de Santa Luzia? Foram vários, porque a gente vai tirar, não é aquele que mais. Vamos dizer, teve momentos, para dizer a verdade, o que mais me motivou foi a fome, a sede que o povo tinha de aprender, do povo de Santa Luzia, que eram as crianças e já os jovens, que naquele tempo não tinha escola para jovens. Eram duas escolas que tinha, era a nossa aqui, essa que vinha de parte a parte, a pedaço, e a do município que tinha. Os alunos todos eram aí botados no tempo porque não ia para a escola. Isso me motivou muito, a necessidade, essa sede, essa fome. Mas todo o caminho dessa linha, o que mais me motivou foi minha mãe, que ela dizia sempre: não baixe a cabeça, levante a cabeça que nós vamos vencer. Venha de onde vier a água, nós vamos beber desta água que vem. E ela ia me motivando sempre, sempre nessa caminhada. E eu, bebendo desta fonte, tinha coragem de enfrentar o que veio. A outra parte que me marcou foi quando nós demos entrada no registro dessa escola. Porque esse tempo todo trabalhado, em rua, por rua, casa emprestada e casa emprestada, ela era clandestina. Dava a vida escolar, porque naquele tempo não tinha escola, todo mundo podia dar, ia para outro canto e aceitava lá. Mas quando nós encaminhamos a autorização dessa escola, o registro, ai meu Deus do céu, aí eu criei força, porque eu não podia parar, porque já tinham começado. E antes de começar, a gente não pensou no trabalho que dava, aí deu trabalho. Mas minha mãe sempre dizia: levanta que quem cedo madruga, Deus ajuda. E eu ia para São Luís de madrugada para cuidar desse trabalho, e minha mãe toda a vida, e ela ficava rezando. Eu aprendi a rezar com minha mãe, eu fiz minha primeira Eucaristia, foi minha mãe que me ajudou, tudo dentro desse período, desse incentivo. E esses momentos foram marcantes para mim. Aí tem o terceiro, que quando a primeira turma de quarta série era grande, saiu dessa escola, foi feito o janta, aí os pais vieram jantar com os filhos. Deus sabe. Deus sabe. E a gente aí criou asa. A gente criou asa. Aí fazíamos festa. E o interessante é que minha mãe nunca estava na festa, mas estava no assado do frango, no fazer o arroz temperado, de coisa para levar também para lá. Ela ia deixar e o povo tudo batia palma. Aquele momento eu não vou esquecer nunca, nunca. Professor Marcelino, os primeiros professores leigos que começaram esse trabalho junto com o senhor, caminharam nessa jornada, comemoraram. Como foi esse encontro com esses professores que estão hoje ainda, que permanecem? Olha, os primeiros foi a Maria Pereira Santos, filho do seu Chicão, e a Livramento, irmã de Zé Augusto. Elas viram o trabalho, viram o número de alunos e chegaram lá uma manhã e disseram: nós viemos te ajudar ali no salão. E então, nesse período, ninguém ganhava nada de dinheiro, não tinha dinheiro para nada. Voluntário. Os meninos só estudavam. Depois delas duas, a loura entrou. A loura do Zé Raimundo. E a gente, nesse salão, era 4 professores, num salão aberto, não tinha parede para nada, 2 para o lado dali e 2 para o lado dali. E os bancos não tinha encosto, não tinha nada, eram esses bancos botados, os meninos iam fazer ditado, ajoelhavam no chão, que lá era o piso de cimento, ajoelhavam no chão e fazia sua escrita em cima do banco. Aí levantava quando terminava e sentava no mesmo lugar. E esse grupo caminhou um período. Aí, como a gente não recebia
donativo nenhum de dinheiro, assim. Elas deixaram, mas a Loura continuou. Tá, aí compramos esse terreninho daqui, que fomos começar a fazer a primeira escolinha. E aí estava a Loura continuando, estava a Kena, e estava também a Domingas Coelho, ela já é falecida. Aí depois foi aumentando. Aí chegou a Creuza, menina com 12 anos, nós botamos na sala de aula. Aí essa ficou 12, 13 anos por aí, ela fazia ditado, ela vinha, ajudava a gente. Ela tinha como fazer comida com horror de mulher em casa. Uma cuida do feijão, outra cuida na hora está tudo pronto. Pois era assim as nossas aulas. Mas nesse período nós já procurava acompanhamento pelo o ramo da prefeitura, que trazia professor para dar curso, e nós pedia a participação nossa. Participar nos cursos, né, de Sim, formação. Porque naquele período todo mundo era professor leigo. Daqui tinha um professor que normalista, como chamava na época, só as meninas de Caxias que chegaram na casa do Tide e trabalhavam aí, e elas orientavam a gente. A Maria Amélia do Francisquinho Costa orientava como se fazia o ditado, como corrigia, e deram esse impulso para a gente. Aí veio um número maior de gente ajudar e começamos a cobrar. O pai dos alunos tinha 3 filhos, pagava de 1 e 2 era de graça. Aquele que tinha condição, como o Eugênio, esse povo aí, pagava 2 e 1 era de graça. E o Eugênio pagava do deles todo. E assim foi indo e foi caminhando. A professora Miruíra era sua amiga, você conheceu ela? A Miruíra, ela deu entrevista para a nossa escola, da escola dela. Ela fez aquele estudo na Escola Modelo Rural em São Luís, não é? A Miruíra chegou, ela sentou assim, a gente foi explicando tudinho que era ser professor. Mas naquele tempo, tem uma coisa que não é só alegria, é também tristeza. Naquele tempo, um homem ensinar, ele não era homem. Era um preconceito tão duro em cima do homem. Tinha uns professores que ensinavam particular pelo um mês, 2 meses por aí, mas tudo casado, pai de família. Um solteiro como eu, jovem, não era homem. O povo não era homem, não. Ser professor já não era mais. Eu entendi. Professor só era para mulher, para homem não era. E eu acho que isso foi o momento que eu enfrentei Santa Luzia dizendo: Deus é o guia, Ele está na frente. E Deus vai nos iluminar sempre. E eu vou caminhar e abrir caminho, porque eu não sabia se outros iam ser professor, mas eu ia abrir caminho. E depois de tanta gente, e hoje estou vendo aluno que passou por essa escola até a 8ª série, nesse tempo era a 8ª, agora é o 9º ano, hoje são professores. Como Najib, um bocado, somos Sampaio, um bocado de gente. Como que o senhor vê a evolução da educação hoje, do tempo que o senhor iniciou esse trabalho? Olha, eu acho que o novo funciona baseado no meu tempo, no tempo nosso, daquele período. Só que nós não podemos levar essa juventude hoje, os adolescentes de hoje, para nosso tempo. Nós é que temos que vir para o tempo deles, que é o tempo de agora. Aquele período nosso era muito difícil. Material de escola era o giz. E as pessoas que iam desenvolvendo em desenho ajudava com cartolina. Naquele tempo era cartolina, era papel passe, sei lá, uma porção de coisa que isso tá. Mas o homem não podia estar desenhando muita coisa, porque ainda a aula já não era homem, quanto mais para fazer desenho de uma rosinha, de um bebê, de uma coisa. Não era, não. Era criticado, minha filha, era criticado mesmo, era na cara da gente. Eu não estou inventando história, a história já foi feita, a gente viveu essa história e abriu o caminho para muita gente. Então isso foi muito bom para a gente fazer essa caminhada. E nessa caminhada houve altos e baixos, porque naquele tempo o professor tinha posição no grito, eu gritava muito.
eu comecei a perder o grito porque aqui em cima tinha uma usina do Manuel Libero, aqui em cima, lá na saída. E lá tinha um horror de gente que trabalhava, também não aprendia a ler. Eu dava aula daqui, o povo lá na usina dizia, nós estamos aprendendo a ler com suas aulas. Tu vê a distância? Aí eu comecei, então estou doido, porque eu estou falando daqui, o povo ouve lá na usina e aí foi. Era difícil, mas aquele tempo, o aluno no primeiro ano, ele lia tudo. Ele já contava a historinha do livro do seu primeiro ano, a história de sua família, a história da vovó na escola. E a gente traduzia essas histórias, eles escrevendo no livro, para ajudar o aprendizado deles, além do ditado que era todo dia. Hoje não, hoje o mecanismo é outro. As pessoas estão chegando, agora mesmo chegou um jovem aqui em casa, ele está fazendo um médio e ele não sabe ler. Ele não sabe ler. Foi passando naquele tempo, tanto que eu fui estudando e fui aprendendo, a gente tinha que saber responder suas provas, saber a leitura, contar a história daquela leitura, comparar e vinha dali. E para passar de um ano por outro, eu fiquei um tempo todo reprovando aluno por meio ponto. É isso que eu fico, se eu voltasse eu não fazia mais. Meio ponto, coitado, ia repetir o outro ano todinho, meu Deus, e ninguém pensava nisso. Não era só eu, Marcelino, era todos os professores faziam isso, todos faziam. Hoje não, a gente dá um empurrãozinho. Hoje já tem um celular que é uma briga para não levar na escola, mas ajuda por uma parte e outra, tem muita coisa que não presta. Eu hoje acho que falta um pouco mais de, vamos dizer, de linha do magistério, ou normal, como quer se chamar, na formação desses professores de hoje para ir para a sala de aula levando as metodologias que tinha no nosso tempo. No tempo que nós fizemos normal, não é? Tinha as metodologias. Mas no tempo de lei que a gente ensinava, era a torta e a direita. Aí eu ia aprendendo sambar na sala de aula. Eu aprendia. Era. E depois também tem uma história que não teve na história, que nossa escola nunca usou palmatória. Nunca usou, nunca teve palmatória. Teve régua. Que era a irmã da palmatória, fazia o mesmo efeito, né? Eu sei. Da criança. Mas palmatória não existia mais. A gente não usou. Mas tem uma coisa importante, que os pais também davam muita presença na escola, acompanhavam os filhos, queria saber como andava essa criança, não só no comportamento na escola, mas no aprendizado também. Os pais queriam saber, e chegava e dizia, eu estou botando aqui para aprender. E a gente muitas vezes tratava até com grosseria, que eu sei que nosso tempo não era só eu, todo mundo tratava aluno com grito, grosseria, que o coitado até ficava era com medo depois, eu acho, de vir para a aula. Né? É verdade. A gente tinha medo. Tinha medo. E os pais, não era só o pai, os pais diziam, eu vou te botar com fulano de tal, porque aí pintava a gente pior do que o que a gente era. E a criança já vinha desse lado. Tinha essa coisa. Hoje não. Hoje eu acho bonita essa amizade de professor e aluno com respeito. E aluno e professor se respeitando e caminhando junto. E eu fiz parte desse respeitar e caminhar junto, porque já no meu final do tempo, antes de eu adoecer, eu trabalhei com um aluno que venha aqui, não era só uma vez, para falar da namorada dele, que estava namorando como era que estava o namoro e tudo, e eu ouvia, porque entrava a minha parte religiosa, nessa parte aí, né? Do sacerdote que não foi ordenado, o padre que não foi ordenado. Quais os valores que o senhor sempre buscou passar para os seus alunos? Olha, eu não sei se isso eu vou encontrar, mas eu te digo uma coisa, a minha preocupação era que nossos alunos, não só da nossa escola, porque eu atendi várias escolas com palestra, mas assim, a honestidade. Eu fui assim,
não sei se era correto, mas eu não aceitava aluno nosso em reforço, em aula de reforço. Do reforço não. Eu queria que ele aprendesse aqui para a gente poder ter esse contato com ele, de mostrar que a honestidade, porque vinha da Bíblia, e eu sempre quis lutar pela minha vida para viver o anúncio do Evangelho. Eu não queria só anunciar, eu queria anunciar o que eu vivi, o que eu fazia parte da minha vida. E isso eu tentei de passar para eles, honestidade. Porque o homem honesto é no caminho do Senhor. E eu tinha uma preocupação muito grande com a verdade. Mentira, eu toda a vida dizia para eles: quem mente é amigo do Satanás, do diabo. O diabo é que é mentira. Jesus é verdade, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos por aqui. Esses valores eu quis, honestidade, e em tudo. Honestidade nos negócios, no namoro, no casamento, na juntação, se tivesse de se juntarem. Essa parte toda eu procurei. Professor Marcelino, qual o maior legado que o senhor acredita ter deixado para os luzienses? Como professor, como cidadão luziense, como uma pessoa de fé, como um padre não ordenado, qual é o legado que o senhor acredita ter deixado para nós? Porque o senhor é uma pessoa importante para o município de Santa Luzia, é uma referência na educação, é uma referência na fé, como professor. Eu sendo sua aluna, eu sei dizer que o senhor é uma referência no meu trabalho. E como o senhor vê esse legado? Eu, às vezes, fico parado ali olhando e eu te digo de coração, eu ainda acho que eu fiz pouco por Santa Luzia, por tudo que ela me merece e me deu. Eu fiz pouco. E eu queria deixar esse testemunho de luta, que a gente consegue lutar. Não é lutando, brigando, lutando com a vida, caminhando, dando resposta e ajudando Santa Luzia a ser Santa Luzia. Porque eu vi Santa Luzia crescer de 4 ruas ou 3 ruas, que era descer 4, e crescer até esse tamanho. Eu queria que o meu testemunho ajudasse alguém a descobrir caminhos novos, ideias seguras, honestas, ideias honestas e perseverança na caminhada. Eu espero que vocês aprendam com Santa Luzia a perseverar na caminhada da vida. É isso que eu queria deixar, que todo mundo tivesse esse ponto de continuar fazendo alguma coisa, sempre olhando o outro como amigo da gente, não como inimigo. As pessoas dizem: tu fica a tua porta aberta até tarde. Eu queria fechar mais cedo, mas os outros fecham mais cedo. Mas eu não tenho coragem de fechar mais cedo, porque eu preciso ver o povo que eu cresci com eles. Tem alguém que não faz bem, mas não está me fazendo também o mal. Faz o meu povo, que eu amo. E fazendo ao meu povo, eu passo por isso também. Eu queria deixar esse ponto mais alto da partilha, que vocês partilhem com os outros alguma coisa que eu pude fazer por Santa Luzia. O meu trabalho, o canal História na Fonte, resolveu homenagear o senhor em abril, né? Tá aqui. O senhor, em abril, pela Lei Municipal do Livro, da Literatura, da Leitura, Lei Marcelino Xavier Cruz, número 566 de 2022. Então, esse é um trabalho que a Educação de Santa Luzia resolveu prestar em sua homenagem, pela referência que o senhor tem na educação do município. E eu gostaria de saber, como os nossos amigos, como que o senhor se sente com uma homenagem dessa? O senhor representa o livro municipal de Santa Luzia, a literatura, a leitura, a educação. Falando a verdade, eu não sei se eu já mergulhei mesmo na intimidade disso, dessa riqueza que o povo de Santa Luzia fizeram para eles mesmos e colocaram para mim a miúdo. Eu sei que cada dia eu vou pensando uma parte,
O que eu sinto é que uma geração nova de vocês, essa geração de vocês olhou isso que eu digo é o caminho que eu fiz, e olhando esse caminho resolveram trazer para Santa Luzia e trazer para minha família esse reconhecimento, esse amor que vocês tiveram, cada um do seu jeito, com minha pessoa e com minha família toda. O que eu sinto profundo, que eu não sei as palavras de como dizer, é a gratidão por vocês. Mesmo uma pessoa assim um pouco que eu sinto distante desse aprofundamento, mas eu estou cada dia pensando. E cada dia eu vou agradecendo a Deus que Ele recompense a cada um de vocês, a cada pessoa que deu o seu momento de contribuição, direta ou indiretamente, que Ele possa repor vocês já aqui com 100%, porque Ele diz, Ele vai sempre dizendo que quem faz é o menor, é Ele que faz. Eu me sinto menor, mesmo com essas homenagens, mesmo com essa dedicação, mesmo com esses braços, esses colos que chegou na minha idade para dizer, tu tem amigo, tu tem presença, tu tem abraço, tu tem tudo. Eu só tenho a dizer muito obrigado. Vou dar um abraço. Nós que agradecemos ao Senhor por tudo. Eu agradeço muito por a consideração que vocês têm, essa geração nova. Eu agradeço todos, na sua pessoa, que venham todos os que passaram por essa escola. Eu agradeço de coração, de coração, de coração eu agradeço. E tenho certeza que minha mãezinha está agradecendo também. Que sonhos que nós sonhamos juntos, caminhamos juntos, realizamos juntos. Hoje a colheita ela não está, mas está colhendo de lá. De perto de Deus ela está orientando cada dia do passo da minha vida, da minha história, e está me ajudando a caminhar. Eu agradeço muito, de coração o seu trabalho. De coração. E digo uma coisa, não vá desistir por nada. É nos momentos difíceis que a gente aprende a viver os momentos fáceis da nossa vida. Se não tem o difícil, a gente não aprende a viver o fácil. Tá certo. Não vou desistir nunca, vou continuar. Ainda vamos ter vários encontros desse jeito. Se Deus quiser. Obrigada, meu amor. Obrigado, eu.